Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Qual o poder que opera em ti? Olha o que está escrito em Efésios capítulo 3, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, carregam um selo, uma marca, uma garantia, uma marca garantindo a aprovação de Deus em relação àquela vida. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. E penhor é a garantia de Deus dizendo: este é meu, esta é minha. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A partir de hoje, meu irmão, esta mulher, a partir do momento que recebe o Senhor, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a pedir tudo em nome de Jesus ao Pai e ele recebe. Estará também apto, através do seu Espírito, olha que interessante, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, a dom de curar, a operação de milagres, a profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Isso é um presente que Deus dá àquele que o confessa como o único e verdadeiro Senhor da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida, porque passa a operar neste homem, nesta mulher, o Espírito Santo da promessa. Você acaba sendo selado por esse Espírito e Deus fala: é a minha propriedade, virei buscá-la. Então eu vou deixar esse penhor aqui como garantia, vou deixar esse Espírito Santo, o Espírito Santo, garantindo que este ou esta me pertence. E quando eu voltar, eu o levarei para mim. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo dá esses dons àquele que confessa Jesus e ele usa de acordo com aquilo que lhe apraz, de acordo com a necessidade da igreja. Como é lindo servir ao Senhor, meu irmão. Como é lindo saber que há um Deus que cuida de nós. Qual o poder que opera em ti? Vem a pergunta e o texto e o tema do nosso encontro. Qual é o Espírito que habita em ti? Com o poder que opera na tua vida? Aquele que te chama de cavalo? Se tem esse Espírito que te chama de cavalo, que sente prazer em te ver sofrer, que te faz se humilhar de forma degradante, não para te edificar, mas para te fazer se sentir um lixo, para te envergonhar diante da sociedade. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus te chama de filho, Jesus te chama de eleito, salvo, abençoado, mais do que vencedor, filhos da promessa, sal da terra, luz, amigo, servo, rei, reis e sacerdotes. É uma das qualidades, dos atributos que Deus dá a esse homem, a esta mulher, que passa a ter o Espírito Santo da promessa. Aquele que tem um selo, a garantia de Deus que este ou esta lhe pertence. Então, Jesus diz algo muito interessante para você, meu irmão. Ele diz em João 14,3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estarei vós também. Aí eu pergunto para você: a quem servis?
Qual o poder que opera em ti? Que espírito é que governa a tua vida? Porque tem um espírito que a Bíblia fala, lá em Apocalipse 20:10, que quando Jesus fala que aonde eu estiver, vós estarei também, então deixa eu te dizer, da mesma forma, aonde esse espírito imundo estiver, quem o servir, quem estiver adorando ele, estará também. Olha o que diz em Apocalipse 20:10. Diz que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. É algo que temos que parar e refletir. Qual o poder que opera em ti? Qual é o espírito que opera e governa a tua vida? Porque aonde os filhos de Deus, que tem o espírito da promessa, onde eles estarão, é onde o seu Senhor estará. Ele diz, aonde eu estiver, vós estareis também. Então, quem estiver com Deus, aonde ele estiver, e a Bíblia fala que será no céu, será no paraíso de Deus. Mas o diabo e seus anjos, e todos aqueles que o seguem, e todos aqueles que carregam a sua marca, né? Porque assim como nós carregamos o selo, o Espírito Santo da promessa, o diabo também tem lá os seus. E diz que esses também estarão aonde ele estiver. Então, meu irmão, é um caso a pensar. Qual é o Espírito que habita em ti? O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, que dá garantias de vida eterna, que nos chama de filhos, de reis e sacerdotes, que nos chama de amigos, que nos chama de propriedade exclusiva dele, que nos chama de abençoados. Esses estarão aonde Jesus estiver. Você quer estar aonde Jesus está? É preciso que esse Espírito Santo da promessa te cele, coloque o seu penhor, seja o penhor da tua vida, seja a garantia na tua vida. Para isso você tem que confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode pensar nisso. Quero orar por você, Senhor. Convença-os. Fale aos seus corações. Transborde a sua mente de conhecimento, de revelação, para que todos que ouçam esta palavra, Senhor, possam entender que o Senhor é um Deus amável, um Deus querido, um Deus lindo, um Deus que ama o seu povo, um Deus que nos quer bem. Abençoa, Deus, essas mentes, esses corações, que haja salvação e que haja libertação daqueles que ainda se enganam, Deus, seguindo lugares tenebrosos, lugares ruins, espíritos malignos, espíritos imundos, que eles sejam libertos nesta hora para a glória do teu santo e poderoso nome. Que Deus te abençoe, meu amado, e eu quero te convidar a pensar nisso, em nome de Jesus. Graça e paz.